Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E bora lá que o tema de hoje tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, vamos chegando com mais um Varejo Cast. Hoje a gente... É tendências e pendências, né, meu amigo Caio? Mas a gente decidiu falar sobre algo que é muito importante, né? De vez em quando é bom a gente beber na fonte do básico, né? Do básico bem feito. Então vamos de Back to Basics hoje. A gente gosta muito de algumas coisas diferentes, né? Então eu falo muito Nosso de temperinho na GPS. conversa. Nosso temperinho. Primeiro, lembrando nossa audiência, né? Toda terça-feira, você já sabe, é tendências e pendências. Toda quinta-feira tem Varejo Cast News pra vocês. Sempre lembrando, né? Pra você que participa com a gente lá no WhatsApp, tem chance de opinar sobre o tema que a gente vai falar e muitas outras coisas que estão chegando lá a caminho. Daqui a pouco tem a parceria com a Minimum lá, com descontos, ofertas e promoções, entre outras novidades que estão a caminho. Então, se você não faz parte do nosso WhatsApp, aqui embaixo tem um link para fazer a parte e faça parte lá, porque é gratuito, conteúdo e antecipado. Isso que é o mais legal, né? Recebe antes todo mundo informação e tudo mais, né? Mas, Fred, uma coisa que você falou aqui, né, que a gente brinca, né, com essa história, quando a gente falou, poxa, vamos falar, Caio, tô sentindo nas ruas, conversando com as pessoas, a gente vem dialogando no news e tudo mais, da dificuldade de vender neste momento, né? O varejista não tá fácil o varejo, não tá fácil vender, tivemos um Dia das Mães ruim, tá caminhando para um Dia dos Namorados ainda ruim, né? Sinais de uma economia que tá estável, mas tá aquecendo, mas o mercado parece que tá azedo, amargo, né? Não consegue se encontrar nessa história, essa euforia de compra e consumo, várias questões, né? E a gente brincou, como você sempre bem usa nas suas palestras e apresentações, o GPS. Mas eu falei, cara, nesse conceito tão forte que se fala tanto de inteligência artificial e GPT, chat GPT como padrão, talvez a gente poderia falar de GPT, né, do gente, processo e tecnologia, ao invés de sistemas que a gente sempre usou, né, como no S do GPS, mas no conceito do que é importante fazer nesse momento. Ou seja, em tempos de chat GPT, nada melhor do que ter uma gestão GPT, certo, Doc? Pô, perfeito, Caio. E aí você veio com essa ideia que eu achei fantástica e que para mim vai muito ao encontro do que eu tô vendo aí, né, nessas andanças nossas, o varejista e a busca por mais vendas, por melhores resultados. E não adianta, né, você vir com a inovação, vir com tudo que tem de evolução do negócio, se você não garantir que o básico bem feito está sendo entregue, né? E dentro desse básico bem feito, aí a gente tem essa questão aí que surge a gestão GPT. E a gestão GPT, ela começa por G, de gente, Caio. Quando a gente fala em gente, o que seria o básico aí em pessoas e que é tão importante para que essa entrega mínima seja feita no dia a dia? É legal que a gente vai fazer quase um recap, né? O pessoal acha que a gente tá, né? Eu tô falando quase um recap de muita coisa que a gente já falou aqui, né? É óbvio, né? Isso. Eu acho que os dois problemas que estão na mesa quando a gente fala de pessoas hoje, ainda tá um grande problema de contratação de mão de obra. As pessoas têm uma dificuldade extrema de contratar no varejo. O problema é grande, a gente está, inclusive, um dos episódios mais assistidos ou mais ouvidos, depende da plataforma do Varejo Cast, é sobre se vai faltar mão de obra no varejo. A gente explica muito bem sobre esse tema, vale aqui você acessar depois e conhecer, né? Mas acho que é frente a todo esse mercado e principalmente é um problema global, como a gente vem falando, de contratação no varejo. Dados os canais digitais, o que as pessoas podem fazer na rede social, as outras formas de se ganhar dinheiro de alguma forma, tem feito com que os jovens, principalmente aí nos primeiros empregos e tudo mais, tenham menos vontade, ou tenham menos desejo de trabalhar uma carga de 6x1 no varejo, né? Trabalhar num sábado, domingo, feriado, num shopping center, né? Com uma carga às vezes pesada, aí 8 horas e tudo mais. E o jovem tem buscado outros caminhos de remuneração e isso tem sido um desafio para o varejo. Só no ano passado, por exemplo, né, ao longo do Natal, eu lembro que em janeiro eu estive conversando desde Nova York e tudo mais com os outros varejistas de convenções e tudo mais, e todos eles foram enfáticos de dizer que não conseguiram fechar seus quadros de final de ano, exatamente porque não tinha gente para trabalhar, certo? Esse é um dos problemas, certo, Doc? Certíssimo. Então, e aí começa pelo começo, né? Contratar as pessoas. Então esse é um desafio, a gente falou de alguns caminhos aqui, né, Caio? Você falou aí desse recap, porque é bom, sempre bom lembrar o básico bem feito. E a gente recapitulando isso, a contratação. Acabou a contratação, primeiro, para você contratar bem, a primeira coisa, e isso é uma coisa que nem sempre é feita, ver se você concorda, que é definir muito bem o perfil de quem você está procurando e que essa pessoa é aquela pessoa que você espera que vai entregar a experiência que o seu cliente deseja.
E muitas vezes essa conexão, e eu sempre falo sobre a loja da Apple lá no Millennium Mall, que o Gary, o gerente de lá, começou a contratar pessoas de mais idade ali do 50 plus, né, 50 a mais, porque a população ali naquela região é uma população de mais gente de idade, né, exatamente porque é uma região que é mais quente nos Estados Unidos, o pessoal que se aposenta no norte vai morar lá embaixo, ou as pessoas quando vão de férias. Para ver uma maior conexão e com isso mais vendas e mais e melhores resultados, o Gary começou a contratar pessoas de mais idade. Então, um percentual muito bacana ali da loja, representativo, é de pessoas que se conectam com uma boa parcela daquele cliente. Então, definir muito bem esse perfil é muito importante na hora de contratar também, né, Caio? E tem um negócio bacana que você falou, que aí eu ia pegar o segundo tema quando a gente fala de pessoas, né, que é um pouco dessa reclamação generalizada, né, desse modo de vida, desse lifestyle da geração Z, que é essa geração que está no trabalho e tudo mais. Então há muita queixa de varejista estacional. Este pessoal não quer mais saber de nada, esse pessoal não é comprometido com o resultado, tudo que se fala é de maneira fragilizada. Então tem queixas que a gente trouxe num episódio muito bacana também, falando, né, exatamente sobre todos esses comportamentos da geração Z. Tivemos um episódio com 30 insights sobre geração Z no geral. Isso. Mas a gente fala muito de que é cíclico, né, cara? E toda a geração anterior criticava a geração que estava chegando, né? Para deixar bem explícito esse quadro, eu falo assim: o que a geração dos anos 70, vigente na economia na época, pensava sobre os hippies? Considera que só não tinha internet, era o mesmo um cara descompromissado, apegado a outras coisas, fora do bem material. As questões de sociais, elas sempre foram discutidas nesse âmbito de quem tá chegando não tá afinado. Nos anos 80 foi colocado como geração perdida também, durante muito tempo, rotulado. Então, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a trabalhar. Não se trata de geração, e é o que você falou, tem que ser muito específico naquilo que se faz. E como você colocou, bem colocado também, é o papo de, talvez, uma opção nos 50 mais, nos 60 mais, que a gente já falava do Silver Age, né, do Silver Market, né, da importância dessas pessoas se recolocarem no mercado, a vontade que elas têm de se colocar no mercado também à disposição, pode inclusive dar uma qualidade de atendimento maior para a tua marca. Óbvio, se for compatível, aquilo que você oferta para quem oferta e ter um atendimento de mais idade. É óbvio, né? Uma marca muito teen, muito jovem, demora para achar uma pessoa com mais idade que tem esse requisito do que uma marca tradicional de varejo, né, cara? Verdade. Então, assim, para contratar bem, você define bem esse perfil, que parte da experiência que você quer entregar. A partir daí, você vai ver onde é que você vai encontrar essas pessoas, né? Seja 50 a mais, seja mais jovem. Porque lembra, tudo é para gerar uma conexão entre o seu time e o seu cliente. A mesma coisa quando a gente está falando de tom de voz no marketing, né, e identidade, tudo. Então esse é um ponto muito importante. Colocou para dentro, né, aí vem a questão de contratar bem, tratar bem, remunerar bem e reconhecer, né, que são coisas fundamentais. O penúltimo que você falou é o que mais torce, mais dói o calo hoje, né, cara? O de remunerar bem, né? Esse é um desafio. E aí vai um ponto que eu sempre falo, é uma provocação, sabe, Caio? Que muitas vezes, né, você é um cara que foi forjado muito na área comercial, e aí é muito bom te ouvir sobre isso, mas eu sempre vejo o gerente de vendas pedindo mais vendedor para poder vender mais. Será que a solução é ter mais gente ou ter as melhores pessoas melhores remuneradas? Isso é uma coisa boa pra gente refletir, né? Porque no meu ponto de vista, eu quero ver o teu. Se eu tenho muita gente, tá todo mundo dividindo aquela meta, o desafio, todo mundo vai lá e vai dividir. Se eu tenho menos gente, só que eu tenho os melhores, aquele bolo, ele fica maior para cada um, a parte do bolo, né? Ou seja, eu vou ter uma remuneração melhor, mas o grande desafio é saber quem que é a pessoa que é a pessoa certa para ficar, né? Então, assim, eu sou um defensor de menos gente melhor remunerada, vai dar o melhor resultado ainda do que muita gente com menos remuneração, né? Até porque isso é uma coisa muito importante no varejo e é muito difícil, né? Você com muita gente, você remunerar assim do nada. O que você acha sobre isso, meu amigo? Cara, são diversas considerações. Primeiro que, quando a gente fala de vendas no modo geral, a gente está vivendo um mundo de escala, né? Então, muito cara pede mais gente para meter uma escala de vendas nessa história, e no meio dessa escala tem vencedores e perdedores, e a média que dita o rumo do atingimento ou não da meta. A gente sabe que isso é ruim,
né? É ruim porque as pessoas que não atingem os resultados se desmotivam e a empresa acaba tendo perda de gente, um turnover, né? Ou seja, esse fluxo de gente entrando e saindo muito grande, né? Não se adapta e vira uma cultura que a gente até falou alguns episódios atrás aqui, daquela cultura, quando a gente falou do ambition, né? Que é aquela cultura predatória, cara, predatória, porque é um volume de gente tropeçando a custo da meta e tal. Então a gente vê isso em algumas empresas, infelizmente ainda acontecendo, que é um pouco do oposto daquilo que a gente trouxe como tendência, do ambition, de você trabalhar mais particionado e tudo mais, né? Existe uma questão ali, né, cara? Nem sempre o melhor vendedor é aquele que melhor atende, isso é um fato. O cara que tira bem mais. O cara que mais vende, às vezes, não é o que melhor atende. Eu já vi muita gente de boa de qualidade que não consegue ter resultado, mas é ótima para falar com as pessoas. E aquele vendedor que bate meta, mas o cara, ele é a anticartilha daquilo que tem que ser colocado como atendimento de vendas, né? O cara tem 10 pessoas ao mesmo tempo, né? E faz a venda dele acontecer. Então, a empresa tem que saber dosar isso na prática, eu acho que é um fato, né? Mas acho que assim, quando a gente fala de varejo, tá? A gente tem que entender demanda, cara. Demanda. E muito varejista quer mais vendedor no momento que ele não precisa de mais vendedor, cara. Porque os vendedores que ele tem já atingem a demanda de loja. Então você tem lá uma loja que ela vai pegar fogo, talvez 2 ou 3 dias por semana, e só num horário mais fechadinho, sei lá, sábado das 2 às 5, né? A loja bomba de gente, precisa de mais gente, né? Não adianta você contratar vendedor para uma segunda-feira, 10 da manhã, né? Não é ali que vai fazer a diferença. Então ter aquele vendedor vai ficar em ócio e pior. Vai prejudicar até os outros vendedores com menos venda. Então você pode trabalhar com terceirizado, temporário, né? É o que você trabalha locados ali num determinado período da tua loja. Hoje já tem essa flexibilidade de lei, né, para trabalhar com isso, mas tem que tomar cuidado, tem que entender a demanda do negócio. Eu acho que antes de você saber se de fato tá faltando vendedor para atender. Agora, a gente sabe que tem muita loja que tem, assim, falta, principalmente nos momentos pico, gente para atender. Isso é um fato. É isso. E esse é sempre o desafio, né? O momento de pico. Porque se você vai pegar o que acontece de uma forma geral em 7 dias da semana, nem toda hora você precisa ter uma quantidade X de pessoas para atender. Mas na hora que, e aí você falou um ponto muito interessante, que quando a gente vai falando de processo eu vou falar sobre isso, que é a questão de organizar a loja para que ela também ajude a vender, né? Então esse é um ponto importante. Mas continuando aqui em gente, então a gente tem todo um desafio. E aí vai o último ponto que eu acho que a gente pode focar. A gente falou de contratação, definição de perfil, remuneração, definição do time, mas tem um ponto também que é muito, muito, muito importante, Caio, e eu também quero te ouvir sobre isso, que é o ponto de continuar capacitando e dando as condições para essa pessoa atender, porque não é só cobrar a meta, né? É dar condições para essa pessoa buscar esse resultado. Então vem aí capacitação, treinamento, os melhores processos e tecnologia, que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas é fundamental que essa pessoa tenha um ambiente que ela consiga desenvolver esse trabalho, né, cara? Isso é muito importante. E é bacana você colocar isso, porque assim, normalmente quando a gente vê algum estudo, né, ou um painel, ou um evento falando sobre sistemas, a carga inteira da responsabilidade é jogada ora 100% de um lado, ora 100% do outro. Né? Verdade. Eventualmente as pessoas, quando olham o lado dos profissionais, falam: as empresas têm que estar mais abertas e mais trabalharem mais com práticas e políticas, não é dono. Mas do outro lado, a gente sabe que os varejistas estão tentando contratar e não conseguem, porque existe uma péssima qualidade de mão de obra, disponibilidade e vontade, né? Nesse sentido, como a gente já vem colocando como problema. E a gente entende que é uma demanda 50-50, cara. É 50 para cada lado aqui, né, de responsabilidade, porque de fato vão ter pessoas que você vai trazer com uma empresa maravilhosa e que elas não vão se adequar, e as pessoas, de fato, a gente passa por um apagão de mão de obra no varejo global. Eu sempre gosto de reforçar que é um problema global e não um problema localizado só do Brasil, por exemplo, né? A gente vê Estados Unidos, quem acompanha a gente no News, o tempo todo a gente falando dessas questões de salário, o que fazer e tudo mais. A Inglaterra está no mesmo passo, a Ásia no mesmo passo, porque é uma questão de sociedade digital, de ambiente digital, e que o varejo, na maioria, ele ainda é físico, né? Tem o varejo digital, mas na maioria das coisas ainda precisa de lojinha, de porta, a gente precisa comprar pão na padaria ainda, né? Então o mundo tá nesse sentido. Então, mas é uma coisa de dividir um pouco essa conversa, cara. E também, do outro lado também, os colaboradores também têm que criar boas empresas.
Eu acho que o âmbito de criar boas empresas parte também de quem trabalha e tem o intraempreendedorismo, que é muito pouco falado e celebrado nas empresas, né, cara? Você criar pessoas que se desenvolvam de maneira a ser um intraempreendedor, que consegue criar a empresa que ele quer dentro da empresa que ele está hoje, né, cara? Ainda falta isso nas pessoas, né? Isso, e aí, cara, é importante também nesse aspecto todo, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, você traz e é muito pertinente essa questão de que é uma preocupação global. E aí, no Brasil, tem um recorte que torna mais importante pensar em remuneração e em benefícios, que é quanto a gente tem aqui dificuldade ainda em remunerar dentro do que seria a pessoa ter um ganho que dê uma vida digna para ela. Então, a gente já falou sobre isso aqui, né? O DIEESE é R$ 6.973, o que seria o suficiente para a pessoa ter essa vida digna com o básico, para você, né, que está nos ouvindo aí entender, e a gente está com R$ 1.400 de salário, né? Então é uma diferença muito grande. E eu sei, né, que o varejista ele não consegue preencher esse gap, né, essa distância aí. Tinha um estudo que eu vi recente aqui, que ele mostrava cada estado do país e quanto você teria que receber para estar entre os 10% de maior faturamento do teu estado. A média é em torno de R$ 2.400. Então, mesmo que a gente precisava ganhar mais pelo DIEESE, eu tô falando assim, a média dos 10% que mais ganham em cada estado, a gente tá falando de ainda é R$1.400. Ainda é R$1.000 a mais, em média, né, do que exatamente. se paga, se remunera assim, hoje. mas eu tô falando assim, não é o que DIEESE prega, né? Que eu falo assim, então tem uma dificuldade, uma dicotomia entre isso. O que deveria acontecer e o que acontece para 10%. Ou seja, não tô nem falando da maioria, da média, então assim, 90% tá muito fora de tudo isso que a gente tá conversando e com as dificuldades que o Brasil sempre teve. Isso é um fato. Exato, então alguns caminhos é essa questão de você ter menos pessoas, ter as melhores pessoas, remunerar melhor, buscar mais benefícios para ser atraente, porque num país onde o que você ganha não é suficiente para você viver bem, a pessoa ela vai, né, reagir como se ela tem uma proposta melhor. Por isso que, por exemplo, nossos amigos lá do Centro-Oeste, tá difícil o varejo contratar porque o agronegócio é quem está remunerando melhor e remunera bem melhor do que o varejo, então as pessoas acabam migrando para quem remunera melhor. Então é um desafio muito grande e quando a gente está falando para grandes empresas, né, Caio, a gente tem visto algumas alternativas. Aí o T da tecnologia é uma alternativa. Por exemplo, você que pega muito avião em São Paulo, você vai ali você está saindo ali de Congonhas, tem um Madeiro ali na área de embarque que hoje 100% do pedido é via Totem. Casa do Pão de Queijo, cara, assim, vejo em aeroporto e tal, tudo com Totem, então todos os negócios estão entrando. Antes de a gente entrar no T, vamos passar pro P? Vamos passar pro P. Mas antes de passar pro P, vamos lá na nossa chamada aqui, nos nossos patrocinadores aqui, nossos apoiadores do Varejo Cast. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso VarejoCast Tendências e Pendências essa semana. Semana mais pendência do que tendência, e sempre agradecendo aqui para você, nossos apoiadores aqui. Lembrando para você que quer conhecer mais sobre eles, está aqui o link aqui embaixo para conhecer cada uma dessas empresas, né, Fred? E temos desconto também, né, Fred? Para quem faz parte lá do Minimal Club, é isso mesmo? É isso aí, vai lá no site da minimalclub.com.br e lá você tem o cupom VarejoCast15. E aí experimentar essas roupas bacanas aí da Minimal é muito bom pra gente aí viajando, simplificando e trazendo um toque moderno, né, e tecnológico aí pra nossa vida, né, cara? Você que não acompanha nos palcos da vida ali vai estar sempre vendo a gente trajado, bem trajado de Minimal Club. Né? Gostou das roupas que a gente tá usando? Você pode ter também. Vai lá, Minimal Club, VarejoCast 15, que desconto pra participar do maior clube de assinatura de moda da América Latina, cara. Pra não falar do mundo, mas não vamos toscar na América Latina por enquanto, certo, Doc? Certíssimo. Então vamos lá, a gente já falou na nossa gestão GPT, a gente já falou de gente. Agora vamos para o segundo passo, e é muito interessante porque aqui no Brasil, isso é uma percepção minha, tá, Caio? A gente fala muito pouco desse do meio, né, que é processo. E muita gente... executa menos ainda, né? Vamos lá. Executa menos ainda. Porque toda vez que a gente está fora e a gente está levando algum grupo e a gente direciona muito o olhar deles para as expedições para olhar como, para o americano, por exemplo, o processo vem antes de gente na experiência. Aqui para a gente, se a gente digitar experiência do cliente, sempre aparece uma pessoa sorrindo no Google, por exemplo, né? Como se experiência fosse isso, né? O sorriso no rosto. Isso é um elemento que ajuda. Porém, ter bons processos é uma garantia. A gente viu isso, por exemplo, na visita que a gente fez lá no Buda Spa, o quanto a pessoa que nos apresentou o Buda Spa mostra que o processo é um protetor da experiência do cliente, inclusive também um protetor dos talentos da empresa, porque no dia que a pessoa não está naquele seu melhor dia, se ela fizer o processo que está ali, ela vai entregar a experiência mínima que a empresa precisa, que o cliente espera, né, cara? Então o processo é fundamental também nisso. Cara, eu tô contigo, principalmente quando a gente pensa em marcas que estão expandindo, e vamos usar o franchise como exemplo, mas eu tô falando que pode ser uma expansão do seu negócio, seja 2 lojinhas que você tenha, tá? Mas se você não tem um processo daquilo que você é, como você faz, como você atende, você não cria uma identidade daquilo, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de McDonald's, né? Onde você vai, você come um McDonald's, um Big Mac e come o mesmo sabor em qualquer lugar do mundo. É um processo que rege, que começa na fábrica, né? Começa na fábrica a fabricar tudo igual, talvez seja um fácil do processo. Mas você entregar da mesma forma o produto em qualquer local é realmente o que faz o processo dar certo. Processo no varejo, imagina a gente, vamos falar de indústria, vai? Imagina como uma grande esteira de produção, certo? Se você precisa sair com 10 pãozinhos por minuto naquele outro lado da tua esteira, como um processo, né? Se acontecer de não estar saindo aquele número, ele não é um número adequado, você tem que ajustar a esteira do processo. Então, assim, a pessoa na velocidade e tal. O problema é que as pessoas querem resolver o resultado sem ter um processo para se ajustar. Você não consegue ajustar as pequenas nuances que talvez esteja você falhando. Por exemplo, precisamos aumentar a conversão de vendas do nosso negócio, né? Puxa vida, por quê? Porque as pessoas estão atendendo e não estão conseguindo converter. Precisamos saber o que as pessoas fazem para atender, como elas fazem. Então esse atendimento ele está maior, ele está menor, a gente pode diminuir a carga, ser mais rápido, usar frases de efeito. Como é que a gente vai trabalhar como se fosse uma esteira de processo para poder ter a qualidade naquilo, né? Só se atinge os resultados objetivos, né? Usando práticas objetivas, né? Vamos melhorar aí, vamos ver se o resultado sai melhor. É difícil, certo, Doc? Certo, e daí é por isso que é tão importante a gente olhar mais e cada vez mais para o processo, principalmente nessas inconstâncias do varejo, né? Existem muitas estatísticas que mostram que o cliente, em momentos difíceis, principalmente, ele sempre vai orbitar aquelas marcas que ele conhece e confia. E aí o conhecer e confiar é exatamente isso, não é você ser perfeito, é você ser constante, né? Você entregar constantemente uma experiência mínima que o cliente não é surpreendido, e por ele não ser surpreendido, é certeza de que ele não vai se arrepender, que o dinheiro, o tempo de sair de casa, muitas vezes e tal, ele não vai se arrepender daquilo. Então,
cada vez mais, quanto mais constante for o seu negócio, quanto mais você conseguir entregar de forma consistente aquela experiência, você vai ter a confiança do consumidor, e aí na confiança, nos momentos bons ela vale, nos momentos ruins ela vale mais ainda, né? Principalmente quando o cara tá com pouca grana no orçamento e tudo, ele quer ir e não quer se arrepender, não tem tempo nem dinheiro para se arrepender, e aí essa consistência é fundamental, né? E aí o processo é onde começa tudo isso, né, cara? Cara, e eu acho que tem duas pessoas que eu acho que eu gosto de sempre lembrar nessa história, quando a gente fala de processo, gente boa, azeitada nessa questão. Uma Elaine Alves, da Cresci Perdi, né? Dá Sim. sempre uma aula quando a gente visita ela, as lojas, tá? Um abraço pra você, Elaine, se estiver escutando a gente. Mas ela tem números daquilo que funciona. Fala, meu processo é o seguinte, ó, produto para na loja 7 dias, cara. Deu 7 dias, eu tenho que andar com esse produto de alguma maneira, tem que dar desconto. Então, ela tem a mecânica, ela domina a mecânica do negócio. Tá? Então, quando a gente fala de processo, é isso, você dominar os números do seu negócio para você poder ajustá-los, caso você precise, mais resultado ou menos resultado de acordo com a época. Assim como um cara que, para mim, é um exemplo de um cara que consegue, num negócio padronizado, sair fora da caixa, é o Nomura, Mauro Nomura da Adidas, né? Um franqueado da Adidas, que é uma escola de varejo, quando você vai falar, né? Tal. Inclusive, a gente vai estar com ele na nova Adidas Flagship lá do Rio, na semana que vem e tal. A gente já teve algumas vezes em São Paulo. E o time inteiro, cara, sabe toda a métrica do negócio. Sabe que naquele determinado horário passa tantas pessoas e que eles têm que fazer tantas vendas naquele horário fechado para aproveitar o máximo daquela loja naquele dia. Então, isso é você ter um processo, que as pessoas estão acordadas pro processo, né, cara? E eu acho que é isso que não acontece na maioria dos negócios, assim. Processo parece algo proibido, né, ou difícil de ser emplacado num pequeno negócio quando não é, né, Doc? Cara, e assim, é fundamental, principalmente aqueles processos mais impactantes no resultado e na reputação do negócio, né? Se você tiver que, né, desenvolver, escrever e acompanhar processos, que sejam esses, como você falou muito bem do Nomura, da Airline, você pensar, eu me lembro muito, por exemplo, Disney, né, que tem no processo, se você fica na fila há muito tempo, né? Você tem muita coisa de processo lá para o parque ficar limpo, tem esse processo simples de experiência do cliente, o cara esperou demais, já está lá no processo que o atendente tem autonomia para presentear aquele cliente com uma sobremesa, por exemplo, né? Ou seja, você vai organizando as coisas ou fazendo os POPs, né, os procedimentos operacional padrão, para que garanta que todo mundo que vai lá tem aquela experiência no mínimo que ele espera, né? A cereja do bolo, o uau, é talento, quando ele está naquele dia inspirado, é aquele algo mais, mas o que o cliente espera, no mínimo, é a mínima experiência esperada, né? Não tem o mínimo produto viável, então qual é a mínima experiência esperada pelo seu cliente? Isso é fundamental que você entregue pelo menos isso. Maravilha. E por último, né, falamos de gente, processo, tecnologia, né, cara? Tecnologia é isso. Que todo mundo começa pelo fim, né? Não, e todo mundo começa pelo fim, tecnologia. É engraçado, né? O que eles vão falar de tecnologia? Eu acho que a gente não tem que falar nada de tecnologia. Acho que tecnologia, qual a tecnologia que eu tenho que usar no meu negócio? A gente começa do começo. Qual é o problema que você quer resolver, meu amigo? Acho que o grande negócio da tecnologia, e o que a gente tem falado muito, eu falo assim, ó, né, dentro desse conceito de GPT que a gente está brincando agora, que a gente usava o GPS, mas vamos usar GPT, né? Fala assim, primeiro você tem que ter um problema. Tem um problema que você quer resolver hoje, cara? Qual é o problema que você quer resolver hoje? Então, assim, tem problema. Minha fila tá muito grande, isso tá fazendo perder vendas. Legal, tua fila tá grande e você tá perdendo vendas, tá? Tem pessoas, vamos começar com a letra G. A gente consegue colocar gente para administrar esse problema nesse momento? Mais pessoas ou menos pessoas? Não consigo, tá caro, não tem mão de obra, tal, legal. Existe algum processo que a gente pode utilizar para a gente adequar essa fila, né? Um caixa único, um caixa de atendimento rápido, um outro caixa, algum processo novo que a gente pode implantar? Por exemplo, eu sei que a Leroy Merlin adota fila única, né? Que ela dá uma impressão negativa quando você olha na loja, uma fila às vezes dando volta, mas ela coloca lá, a jornada é de 5 minutos, 4 minutos, que ela é mais rápida no final das contas, porque você tem uma otimização como um processo, né? Já foi provado que é melhor fazer a fila única às vezes, né? E tecnologia, se você não conseguiu resolver com os dois. Porque se olha gente não resolve, processo não resolve, sim, aí eu vou resolver com tecnologia, como você colocou exemplificado nos totens de autoatendimento, onde eu não tenho como contratar gente, não tenho um processo onde eu tenho pouca gente em operação, bota um totem para resolver o atendimento.
É a vida. Mas a tecnologia, por si só, ela nunca é fim, né, cara? Todo mundo fala isso, mas o pessoal esquece na hora de contratar, né? Ela é meio para que a coisa aconteça, certo, Doc? Cara, você falou um ponto muito importante, Caio, porque é a mesma coisa. Quando a gente está no workshop ou quando a gente está numa palestra, a pessoa, que ferramenta você indica para tal coisa? Ou seja, sempre começa pelo como e pelo qual ferramenta. Ou seja, sempre começa pelo T. E, na verdade, a pergunta você falou muito bem, tá? Mas qual o problema? Porque às vezes o problema vai ser resolvido sem a tecnologia sistema, vai ser resolvido com a tecnologia ser humano, vai ser resolvido com a tecnologia processo, ou seja, desenvolvendo ou melhorando aquele processo. Mais barato e mais rápido. Muitas vezes, né, cara? Então, assim, aquele lance de, poxa, eu preciso disso, o porquê que eu quero isso e como é que eu resolvo isso é lá no final. Pode ser tecnologia, e se for tecnologia, qual tecnologia? Aquela que funcione para você, aquela que cabe no seu... Exatamente. O medo que tem no varejista que a gente fala assim, por exemplo, assim, o termo da, né, omnichannel, né? Todo mundo tem que ser omnichannel, né? A gente já debateu sobre isso, mas eu falo assim, toda vez que eu conversei com um varejista, eu falei, tá bom, papel em branco aqui, cara, vamos entender, assim, o que é um processo, uma jornada omnichannel, omnicanal, como eu prefiro falar pra você, né? Cara, na maioria das vezes que eu recebi as respostas, a resposta não era uma resposta omnicanal. Não, eu quero que o cara compre no site e retire na loja. Falei, isso não é ser um minicanal, isso é um pedacinho, cara. É um clique e retira aqui. Isso é simples de implantar, é mais barato de implantar, não precisa ter uma plataforma omnicanal. O mundo caminha para a omnicanalidade, sim, mas na prática a gente conhece pouca gente. E na prática eu não sei nem se a gente, como consumidor, de fato precisa de uma experiência omnicanal. Muitas coisas são resolvidas de forma simples, né, cara? Então, tem uma questão do estoque que precisa ser integrado, tá? Isso é uma outra coisa que pode ser resolvida. Então, as pessoas têm muito essa questão dos termos e querem jogar os termos, né? Como a gente ensina, né? Em workshop de IA, fala assim, tudo é IA, né? A IA já existe desde 1940, cara. Na década de 40 tem IA nas coisas. Aqui você tá falando do quê? Você quer botar um chat GPT na tua empresa hoje para ver se ela fica mais bonita? Né? Então tudo bem, a gente pode conversar sobre isso, mas não é isso que vai resolver a tua empresa, né? Qual é o processo que a IA pode ajudar? No teu estoque? Os amigos do Ambit aqui, por exemplo, trabalham muito bem com essa questão de IA para estoque, né? Então assim, os caras resolvem isso muito bem. Então a questão é, o que ela vai trazer, né? Então assim, você tem um problema a resolver, vai buscar tecnologia, mas antes olha a gente de processo com carinho, pode estar a solução mais fácil e mais rápido do que você tem na mão, certo, Doc? O grande lugar da tecnologia é como meio de construir processos melhores e ajudar as pessoas a venderem mais, a atenderem melhor. Então, se há ali uma relevância, escolhe a melhor tecnologia para você, tô contigo. Agora, se não, corre o risco de ser o que você fala há muito tempo e muito bem, não uma tecnologia, mas uma pirotecnologia, né, meu amigo? Pirotecnologia, coisa que pisca, que pula, não serve pra nada. Colamos um sistema novo lá, tá vendendo mais? Não, custa mais? Custa, pirotecnologia. Enchemos a loja de tablets e coisas sensoriais que não sei o que tá vendendo mais? Não, tá custando mais, tá, pirotecnologia. Não tem? Então pirotecnologia é isso, porque começa pelo fim, não pelo problema, né, cara? Começa pelo começo do problema nessa história. Então, desta forma, a gente mostra para vocês, ó, e a Varejo Cast que tá falando aqui, ó, o Caio e o Fred estão colocando para você essa gestão GPT, o Varejo GPT, tá? Então assim, isso é nosso, tá? Então você vê isso em algum lugar, você bate na nossa porta aqui e fala, ó, estão usando esse negócio aqui, cara. Estão usando esse negócio de vocês aqui, tá? Porque, ó, GPT é uma forma simples e clara para você guardar dentro desse tema da moda do chat GPT, o que você tem que fazer no teu negócio hoje. É o básico bem feito, é arroz com feijão, o nome que você quiser, mas é a lição básica que o varejo precisa ser para ser mais competitivo. Tá na pauta usar mais IA para mais coisa, cara? Claro que tá. Tá na pauta usar contratar gente? Claro que tá. Mas a questão é assim, básico bem feito ainda é a grande lição de sucesso, certo, Doc? Certíssimo. E com isso, né, com um básico bem feito, voltando aí a tendências depois de tantas tendências, a gente encerra aí mais esse episódio. Não se esquece de seguir, se você está acompanhando a gente, mas você clicar lá naquele, né, no seguir, isso ajuda demais a gente na plataforma que você preferir. Também compartilhar os episódios para que essa mensagem chegue para mais gente e o nosso propósito de somar para um varejo melhor, mais consciente, mais rentável e melhor no mundo e para o mundo. E aí você ajuda a gente também dessa forma, beleza? Comentando, curtindo. E obrigado por mais essa companhia nesse episódio de hoje. A gente se ouve e se vê no Varejo Cast News dessa semana. Então fica ligado aí. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.